Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Ele é ator há 30 anos. Há 20 se tornou clown, junto com uma das coisas mais lindas que esse Brasil já viu, a ONG Presente da Alegria. Pois é, e ele teve uma trajetória enorme, muito longa, como um líder inspirador, aquele que faz com que as pessoas se sintam bem no ambiente de trabalho. Engenheiro, mas muito pouco de engenheiro na seriedade, já que ele leva a vida com muita alegria e passa isso para todo mundo que tem o privilégio de conviver com ele. Nós vamos conversar com o Ricardo Cabral. Oi! Olá, querida Mar. Cara, Tudo obrigada bem? por ter vindo. Você Eu que despencou agradeço. do Peru, onde você mora, em Lima, para o Brasil, passando férias com a tua família, e separou esse tempinho para estar aqui com a gente. Com o maior prazer do mundo. Quero ouvir a tua história, porque ela é inspiradora. Sem dúvida, ela é uma trajetória que tem muito a contar pra gente, né? Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Para mim é sempre um prazer poder falar sobre o presente, que é Dê Alegria. Dê alegria. Dê alegria, né? A gente tem que fazer essa correção pequena, porque às vezes as pessoas dá alegria. Não, presente de Dê alegria. alegria, exatamente. Ok. E o presente, né, surgiu, eu sou carioca, né, sou do Rio, vim pro Rio de Janeiro, né, agora eu tô nessa coisa de Brasil, Peru e tal, mas eu vim do Rio de Janeiro com 22 anos, né, e quando eu cheguei aqui, atrás de um sonho, né, de ser engenheiro, de fazer carros, né, isso era um grande sonho. Mas você se formou no Rio. Não, eu cheguei aqui, eu só tinha o segundo grau completo. Menino, e aí? Eu comecei como eletricista, né? Consegui uma vaga, sem entrar em nenhum trabalho conosco, porque não tinha isso na época. Então, eu tinha um tio meu que trabalhava numa empresa que fornecia peças à indústria automotiva e ele me arranjou uma vaga de eletricista, né? E aí eu fui seguindo a minha carreira, né, como eletricista e fiz curso técnico, tudo aqui em São Paulo e depois engenharia. Onde que você fez? Eu fiz engenharia na Unicid, né? Aham. Me formei lá e dentro já dentro de uma montadora, né? Eu trabalhei na Ford. Foi o meu segundo emprego aqui, né? Eu saí dessa primeira empresa depois de 1 ano e meio e fui trabalhar como estagiário na Ford, né? Me lembro de eu ligando para minha mãe, eu vou trabalhar na Ford, que legal. O que você vai ser? Você estagiário? Ela, como assim? O que você fez? Eu falei, calma, mãe, vai dar tudo certo, né? E a Ford foi uma empresa maravilhosa para mim. Foi lá que eu fui efetivado depois de 10 meses e foi lá que eu comecei a trilhar essa carreira de engenharia. Cara, e é o tipo de empresa que você permanece a vida inteira, né? A vida inteira. Mas aí os teus caminhos foram te levando mudando, para outras coisas. Depois assim. né, por ser do Rio e por viver aquele conflito interno de, poxa, eu sou do Rio, mas eu não gosto muito de São Paulo. Eu não tinha ainda motivos suficientes para me manter em São Paulo. E eu sonhava, assim, em trabalhar em montadores e só por isso eu estava aqui. Então, foi um processo para eu me apaixonar por São Paulo, houve um processo, né? Cara, você morava num cartão postal, né? Exatamente. E aí, mas só desde os 13 anos você é ator. Sim. Você fez aonde? Laranjeira? Então, Onde na você verdade, fez? o que acontece? Na Quando Cal. eu sou de uma família muito simples, né? E o teatro ele não veio através de escolas conceituadas do Rio de Janeiro, embora lá hajam várias, né? Até porque o teatro entrou pelo Rio de Janeiro quando o Rio de Janeiro ainda era a nossa capital, né? Portugal trouxe o teatro através do Rio de Janeiro, mas também por isso as escolas públicas lá têm muitos teatros e tudo mais, mas ainda assim eu comecei no teatro na igreja, no catecismo. Uma freira me chamou e falou assim, você gosta de teatro? Eu falei, acho que eu gosto, né, irmã? Acho legal, eu sempre fui uma criança, né, que sempre gostei de aparecer, de brincar e tudo mais, de fazer algum tipo de apresentação. E ela me chamou para um papel que foi um papel importante na minha vida, que foi o papel de Jesus Cristo. E nós interpretávamos os discípulos de Jesus Cristo e Maria e todos ali na hora do Evangelho, ao invés do padre, né, na época que falava o Evangelho, nós encenávamos o Evangelho. E eu fiquei 4 anos sendo Jesus Cristo, Mas né? era sério, não era comédia essa Não, não. era A bem freirinha sério. queria um troço
Supimpa. Bem ao estilo. Então nós usávamos túnicas que elas mesmo costuravam e nós fazíamos, né? Eu tenho fotos disso, é uma coisa engraçadíssima, porque com 13 anos eu já tinha 1,70 m já, então era grande e com a minha túnica, um pezão de 42 assim, e um Jesus Cristo bem moreno. Quando ela me falou Jesus Cristo, eu falei, não, irmã, mas eu nunca vi um Jesus Cristo. E eu no Rio de Janeiro era mais moreno ainda, né? Eu chegava a ser pretinho. Eu falava, irmã, nunca vi um Jesus Cristo preto assim? Ela, não, quem que disse? Ela era historiadora. Quem disse que que ele linda. era? Quem disse que ele era? Não, você vai ser um Jesus Cristo. E foi muito marcante, porque com isso eu conheci a história de Jesus Cristo. E hoje, tirando a religião, né, de lado, eu vejo muito Jesus Cristo como uma figura que passou por aqui e que, mesmo que as pessoas não acreditem nos milagres, em tudo que tem em volta dele, ele foi uma pessoa que existiu, esteve aqui e falava sobre amor, sobre empatia, sobre solidariedade, sobre, né, fraternidade. Mas então essa história trouxe os valores que você mais tarde foi empregar Trouxe para completamente. isso aqui. Exatamente. Olha. Isso trouxe muito. E aí, a comédia veio logo em seguida, porque dentro da escola, o meu primeiro papel foi o Esclerovildo, que era um mordomo super atrapalhado, que não era assassino, né? Mas era super atrapalhado. E que aquele papel já me mostrava que eu ia ser pela vida inteira dedicado à comédia, e eu sempre me dediquei à comédia, né? Então eu passei por várias peças e tudo mais, muito simplesmente até eu me mudar aqui para São Paulo, quando eu continuei praticando teatro, aí já numa escola, que foi a Fundação das Artes, em São Caetano, onde eu fiquei por algum tempo ali, alguns anos, continuei trabalhando essa minha parte artística também, fazendo bastante teatro. Porque as montadoras ficam ali no ABC, né? Ficam. Então você estudava no ABC, Sim. estagiava no ABC. Exatamente. E fazia eu tinha uma ligação muito forte com o ABC, e a Fundação das Artes foi realmente um lugar que continuou a me encher, né, de vida ali. E aí o que aconteceu? Depois de 8 anos, quando eu já estava encaixado na indústria, né, em 2006, e seria o ano que eu completaria 30 anos, então eu estava naquela coisa, né, poxa, 30 anos, e agora, né? Não é possível que eu vim aqui só para isso, né? Para ser engenheiro. Eu já tinha aceitado São Paulo. São Paulo, eu já tinha ido morar no interior 1 ano, porque o interior de São Paulo é incrível, né? Só que eu, como queria muito estar em uma montadora, eu voltei para São Paulo e comecei a pensar que eu tinha que fazer o que eu fazia lá atrás, lá no Rio de Janeiro, que era o voluntariado, que o voluntariado na minha vida veio muito também pela igreja, pelo grupo jovem, que eu sou muito grato, chamado EAC, Encontro de Adolescente com Cristo. E isso me ajudou muito a relembrar dessa essência do voluntariado em mim, né? E meus pais também sempre foram voluntários, sempre foram muito solidários com todos. E até porque, como pessoas simples, né, a gente segue essa máxima onde quem menos tem, mais ajuda, né? Que seria, era para ser diferente, né? Quem mais tem, mais ajuda, mas não, né? Quem menos tem sempre foi. E que o valor, né? O óbolo da viúva, você conhece a história? Não. A viúva só tinha, todo mundo ia lá e dava, né? Uma grana enorme para quem precisava e Sim. tudo, para a igreja. E a viúva falava, olha, eu só tenho isso aqui, então eu vou dar, eu tenho 3 moedas, eu vou dar o que eu tenho, é tudo que eu tenho para dar, né? Sim. E aquele donativo, ele tinha um peso muito forte. Sim. Por quê? Porque era tudo que ela tinha. É isso. Se você tem 500 e dá 100, tá tudo bem, né? Eu lembro muito da minha avó, sabe? Na época que meus pais se separaram e que a gente voltou para casa da minha avó, e minha avó falava assim, não, separa aí uma roupa pra gente doar. E minha mãe falava muito isso também, pra gente doar pros pobres. Eu falava assim, mas peraí, pensava, né? Peraí, mas a gente é pobre, a gente vai sair de casa, vai entrar em casa de novo e vai falar, então, toma aqui, né? Ela falava, não, cara, você precisa entender que tem sempre alguém que é mais pobre que você e que vai precisar dessa roupa que você está se desfazendo, né? Então, eu cresci com esses valores ali. E quando eu cheguei em 2006, eu falei, não, eu não posso passar 30 anos, os meus 30 anos, sem começar de novo a minha vida de voluntário. E aí eu pensei que eu tivesse que fazer alguma coisa com a arte, porque nessa altura eu já praticava o teatro há muito tempo, eu já era músico, já tinha bandas e gostava muito, sempre amei música. Que estilo de banda que você teve? O estilo sempre foi mais baseado no rock,
né? Eu sempre gostei muito de rock clássico e tudo mais, mas eu sou muito eclético sempre. Então eu sou aquele cara que leva o violão para um churrasco e que o que a gente vai tocar? O que vocês quiserem. Hoje ainda mais que tem, né, um cifra clube ali, que você tem todas as letras Não de é só o Toca Raul, então. Não, eu gosto de tocar tudo, né? Quer tocar sertanejo, eu toco, o rock, o reggae, eu toco, eu adoro tocar qualquer coisa, eu gosto da música, eu sou apaixonado por música, né? E nesse momento você já estava bem de grana, assim, Sim, já engenheirão, estava, fazendo eu já estava engenheirando, fazendo carro e já estava num momento onde eu estava assim encaixado, tranquilo e eu podia, né, até aquele momento eu só estava pensando em mim, né, em estudar, em fazer as coisas para mim e aí aquilo virou um conflito. Eu falei, peraí, tá bom, não sou só eu, né? Eu preciso fazer mais coisas pelas pessoas, né? E eu falei, bom, o que que eu faço? Eu vou pegar um violão, vou para um orfanato e tudo mais. Aí um dia eu fui na festa de uma criança, um filho de um amigo meu, e lá nessa festa o menino ele tinha 3 anos e ele era apaixonado por circo, e obviamente a festa dele era de circo, e eu tava lá na festa, meio perdido, eu era solteiro, não tinha filhos. Aí eu falei, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Eu ainda resisti um pouco de ele, não, você vai, a gente quer que você venha e tal. E eu tava lá meio, né, o pessoal falando de fralda, de cocô, de xixi, eu assim, porque deslocadão. até você ter o seu próprio filho, né, você tem nojo dessas coisas. Você fala, pô, né, você faz aquela cara, embora eu sempre amei criança, sempre tive. E dos motivos de eu ir até essa festa é porque a criança gostava de mim, eu sempre tive uma conexão com criança muito forte. E nessa festa, obviamente, tinha um palhaço, né? E quando o palhaço entrou, eu falei, não, cara, eu não acredito que esse palhaço tá vindo. Ele vai vir direto aqui. E o palhaço tem uma coisa, né? Quando você não olha pra ele, que você tá ali disfarçando e tal, aí que ele vai na tua direção, né? E ele veio e logo ele descobriu, não sei por quê, que eu era carioca, né? Porque até hoje eu moro aqui, né, 25 anos, e eu não perdi o meu sotaque. Ele falou, carioca, aí começou, né? Esqueci o isqueiro na esquina da escola e tal. E como eu sempre gostei muito de brincar, e gosto de arte, né? Eu falei, quer saber? Eu vou dar corda para esse palhaço. E aí eu servi como uma escada para ele, e comecei a dar corda, e ele estava sozinho, não estava mais, né? E as crianças aprendem muito cedo a rir dos outros, né? E aí ele se divertiu pra caramba comigo, as crianças também. E aí, quando acabou o espetáculo dele ali, ele saiu. Eu falei, pô, vou até beber uma água ali, né? E aí eu tô ali bebendo uma água. E aí vem uma pessoa do meu lado que eu não conhecia, um rapaz, e falou, tudo bem? Eu falei, tudo. Ele, sou eu, cara. O palhaço, eu... Caramba, Nossa. cara, você estava muito mais bonito de palhaço ali. Olha aí, tá vendo? Por isso que eu vim falar com você. Você me ajudou. Eu falei, eu vi que eu te ajudei mesmo, né? Você me usou, né? Ele, mas você estava aberto. Eu falei, tô brincando, é que eu gosto de brincar, né? Ele falou, cara, eu só quero te dar uma coisa. Porque eu acho que você leva um super jeito pra isso, então eu vou te dar isso aqui. E ele me deu um nariz de palhaço. Que era um nariz, não era um nariz profissional, era um nariz daquele de plástico que Ai, eu asfixia, aquele sei. que muda a tua voz, né? Aí eu falei assim, obrigado, né? Botei no bolso, dei um abraço nele, mas eu sequer lembro o nome dele, porque foi uma coisa muito rápida e ele se foi, né? Eu nunca mais vi esse palhaço. Depois de alguns meses atrás, depois eu fui atrás, não consegui e tudo bem. Passou. Passou. Só que aí, depois de uns 3 meses, eu estava no trânsito, na 23 de maio. Né? Nessa época, eu trabalhava em Guarulhos e morava no Campo Belo. Então, eu pegava 23 de maio todos os dias parada na hora do rush. Nossa. E aí, naquele trânsito, eu falei... Teve um dia que estava muito pesado mesmo. Eu falei, cara, não é possível que eu vou passar a vida inteira. Eu tenho que me mudar para perto do trabalho. Eu já comecei a pensar para onde que eu ia me mudar. É assim que a gente aprende a odiar São Paulo, né? Ainda mais um carioca. Exatamente. Se bem que ali você tem a linha vermelha também, que não é Não, grande coisa. na verdade, e assim como Lima, no Peru, onde eu moro, é um caos também. Acho que toda metrópole hoje passa por isso, porque você aumenta-se muito a quantidade de carros e não se aumenta a quantidade de ruas, não vai aumentar, só vai Então, piorar, morar perto né? de casa realmente é uma ideia boa. Exatamente, Aliás, exatamente. morar perto de casa louca. Morar Morar perto perto do do trabalho sim. e da escola das crianças. Exatamente. Isso é uma lei mundial hoje em dia, né? Principalmente para quem mora em cidades grandes. E porque sobem prédios, então começam a morar ali 100 famílias e começam a sair 100 carros novos dali todo dia. Então, no mesmo horário, né? Então acontece isso. E aí eu tava lá naquele trânsito, e aí eu pensei, porque em 2006 não tinha smartphone, não tinha... Então eu peguei
tinha o jogo da cobrinha, né? É. Que eu não aguentava mais. O meu CD que rodava ali no carro já tinha rodado já um monte de vezes. Eu falei, gente, e agora, né? O que eu faço aqui? E aí eu olhei, eu tinha aquele nariz eu tinha colocado lá no console. Falei, quer saber? A gíria popular fala que eu vou meter o louco, né? Peguei aquilo lá, coloquei o nariz, baixei os vidros, né, com isso filme e comecei. Olá, bom dia! Isso à noite, né? Voltando para casa. Oi, boa noite! Bom dia, bom dia! Aí o primeiro que olhou falou assim: deve ter pensado, deve ser carioca, né, cara? Não é possível. E aí eu comecei a brincar com as pessoas e algumas pessoas riram, outras pessoas interagiram. E quando eu cheguei em casa eu tava mais leve. Eu falei, pô, vou fazer isso todo dia, cara. Pô, gostei disso. E comecei. Todo dia eu ia ali e fazia uma brincadeira. E aí eu comecei a incrementar. Comprei uma boina, comprei um óculos, ia num casamento, já guardava os acessórios para eu usar. Só que aí depois de um mês que eu estava fazendo isso todo dia, eu encontrei com uma senhora e 2 filhos, 2 netos provavelmente, porque ela era uma senhorinha e eles eram japonesinhos. E eles eram, né, pequenos, acho que eles hoje devem ser adultos, né? E eles não sabem a relevância que eles tiveram. Porque eu encontrei eles de novo na mesma semana. Assim, eu encontrei eles na segunda, depois eu encontrei eles na quinta. E aí, quando eu encontrei eles de novo, eles falaram, nossa, o palhaço, sabe aquela... E eu não sei quem ficou mais feliz. E quando eu cheguei em casa, eu tava impactado. Eu falei, gente, deve ter mais gente que passa todo dia nesse E horário. qual a chance, né? Você pensa? Qual? Muitas, porque no dia seguinte eu prestei atenção, então grava isso. Eu comecei a olhar mais e prestar mais atenção e já encontrei um rapaz que eu tinha encontrado alguns dias atrás. E aí eu falei, vou prestar mais atenção de verdade agora. Gente, virou o clube da 23 de maio. Virou. E eu provavelmente devia ser o palhaço do trânsito para eles, porque eu não trocava o telefone, eu não usava isso como tudo bem, tem o telefone. Não, era uma intervenção artística. Isso sempre foi muito sério para mim. Não era pra vender show, Não né? era para divertir as pessoas mesmo. Aham. Era para tornar o trânsito delas mais interessante. E aí, nisso, eu comecei a conhecer um monte de gente. E aí, gente, tudo bem? As pessoas buzinavam, eu dava aquela atrasadinha, e aí, palhaço, tal. E eu fazia números preparados para o trânsito, né? E isso foi rolando. Até o dia que eu parei num farol, mudei um pouco o meu trajeto ali, porque estava muito parado, e parei num farol que estava cheio de crianças ali, fazendo malabarismo, vendendo balas. E quando eles me viram, aconteceu pela primeira vez de alguém perguntar o meu nome. E aí eu fiquei meio assim, eu não tinha um nome. Porque era uma vivência de segundos, de minutos ali, eu não tinha tempo de perguntar nada. Então, a criança, quando eu parei, ela falou assim, ô palhaço, tudo bem? Qual é o seu nome? Aí eu, o meu nome é Palhaço Cabral. Ele, mas que nome horroroso. Eu falei, porque ele tem o nome de descobridor do Brasil. Eu falei, pô, é horroroso mesmo, né, cara? Me dá um nome, então. Ele falou, Cabral. Pode ser Cabralito? Não acredito. Você foi batizado por uma criança Por uma no farol. criança no farol. Exatamente. Eu falei assim, tá bom, Cabralito é legal. Rima com cabrito, com pirulito. Falei, adorei, pode ser. E, gente, amanhã eu volto aqui. E aí eu comecei a passar todos os dias ali. E é muito fofo, né, muito, Cabralito? Muito. E isso... logo no terceiro dia que eu passei ali, eu já parei num posto que tinha ali. É na Tupini 15, ali perto do aeroporto, sabe? Naquele farol que demora 15 minutos para abrir e 12 segundos para fechar, sabe? Uhum. E aí você fica ali e eles já viam meu carro, já vinham e começavam a conversar comigo. E aí teve um dia, eu convivendo todos os dias com eles também. Mas até então você não era clown. Não, eu era um ator comediante que nunca tinha feito um curso de clown. Uhum. E aí, nisso, eu falei assim pra eles, gente, vou trazer aqui pra vocês uma caixa de balas pra vocês venderem, uns lanches pra vocês comerem, né? Eu nunca fui de querer dar dinheiro, mas eu sempre ajudei no negócio ali da pessoa, da criança, da pessoa. E um dia eu resolvi passar na 25 e comprei vários daqueles narizes não tão agressivos, né? Mas aqueles narizes que já tinham um fiozinho e levei pra eles. E na hora que eu cheguei, eles ficaram muito animados e todos colocaram o nariz na hora. E foi uma festa. Eu falei, amanhã eu volto aí. E eu tinha um saco baratinho com bastante nariz, então todo dia eu vou levar e eu levo para eles. Só que no dia seguinte, quando eu olhei de longe, eu já vi todo mundo de nariz. Ninguém perdeu o nariz. Ninguém perdeu o nariz. Só que aí, nesse momento, eu lembrei de um filme que eu vi quando eu cheguei aqui em São Paulo, que é Patty Adams, O Amor é Contagioso. E eu lembro que eu vi no cinema, e aí aquele filme
foi assim, eu sou muito chorão, sou muito Nossa. emotivo. E aí eu falei, cara, eu lembrei daquela cena que as crianças colocam o nariz para salvar ele da expulsão da faculdade. E que aí você chora um monte, né? Eu Chora. choro muito. Aí eu falei, cara, é isso. Aí eu cheguei em casa, entrei no Submarino, porque não tinha Mercado Livre, não tinha, né, Livraria da Vila, não tinha nada. Então eu entrei, vi os livros que ele tinha publicado, que eram 2 e que nem eram em português. Era um em português e o outro era todo em inglês ou em espanhol, que eu não falava nada, né, de espanhol. E aí eu falei, beleza, comprei, comecei a traduzir o livro, comprei o DVD, que já tinha lançado há 8 anos, né? E comecei a mergulhar na teoria de Pat Adams, que fala mais sobre o amor ao próximo do que sobre a ciência propriamente dita. Mas também fala, né? Porque ele é um cientista. Do quanto o bem-estar, né, ajuda na saúde física, mental. E a conexão também, né, Mar? Porque o médico que não se conecta com o paciente, ele não consegue ir a fundo no diagnóstico de um paciente. E um médico que não vai a fundo no diagnóstico, ele pode não salvar o paciente dele. E às vezes pode levar ele até, né, a sua morte. E mais do que isso, o médico que se conecta com o paciente ou o profissional da saúde que se conecta com aquele que vai receber ajuda, ele pode despertar no outro uma vontade profunda de continuar existindo. Totalmente. Você percebe? É isso. Assim isso como é muito importante. Muito. Ele pode ser o motivo da pessoa continuar existindo. É isso. Ele desperta no outro, sabe aquele movimento para a saúde? Exatamente. Em muitas camadas. Com certeza, né? O médico bom, gente, é o médico que, no mínimo, ele tá 1 hora com você ali e ele fica entendendo como você vive para ele entender como você pode ser curado, né? E aí eu comecei a mergulhar nisso, fiquei ali, montei um personagem completo que não era bonito, que não tinha uma maquiagem boa, fiz alguns testes em casa com as crianças e quem já sabia andar corria e quem não sabia andar chorava. Né? Mas aí você estava casado já? Não, solteiro, Solteirão. tudo isso solteiro. Uhum. E aí, eu tomei coragem, bati num orfanato e falei assim, poxa, eu sou palhaço, eu quero vir. Aí a pessoa olhou na minha cara e falou, você é palhaço mesmo? Sou. Experiente? Sim. Mas são 30 crianças carentes. Você consegue, você tem o controle? Tenho. Obviamente, né, que depois de 10 minutos que eu tava lá dentro, uma criança gritou montinho no palhaço, quando eu vi tinha 30 crianças em cima de mim. Eu sem ar, falei, gente, isso aqui não é solidariedade, isso aqui é um inferno. Eu não vou voltar nunca mais aqui, né? E isso foi, assim, um trauma. Eu falei, gente, não vou voltar. E eu lembro de uma criança virar para mim e falar assim, ô Cabralito, cara, calma, é que é a sua primeira vez. Vem de novo que a gente você vai se sentir melhor e tal. Olha uma criança Futuro falando isso pra psicólogo. mim, exato. Aí eu falei, e eu sou meio coração mole, né? Ela ainda falou assim, olha, poxa, você não quer me levar pra morar com você no circo, não? Aí eu falei, gente, eu vou ter que voltar. E aí eu tive que convencer a coordenadora do lar a me aceitar lá de novo. Eu falei, eu volto. Ela, não, mas você não tem controle nenhum. Eu falei, cara, eu vou trazer o violão. Me dá mais uma chance. Ela falou, tá bom. E realmente, quando eu voltei, eles já me conheciam. E eu comecei a estudar clown ali. Aí você fala, aí você foi atrás de um mestre? Não, porque eu não tinha tempo. Eu era engenheiro da indústria automotiva, eu viajava muito. E eu não conseguia parar para fazer um curso clown e tudo mais. Então eu comecei a estudar sozinho. Tal, e comecei a visitar todo fim de semana. E aí, quando os meus amigos viram esse movimento, eles... Né, e abro aqui um parênteses, os meus amigos, depois da minha família, sempre foram o meu maior tesouro. E assim, você tem muito amigo porque você é muito fofo. Tenho muito então você amigo. É uma pessoa que... Tenho. Eu tava falando amigo. aqui antes da gente começar, né? Sim. Que você é cálido. Então você é aquela pessoa, e tem uma outra palavra também que é amorável. Sabe o que é uma pessoa amorável? Que tá aqui transmitindo amor o tempo todo. Que é fácil de amar. O amorável é aquele que é fácil de amar. Então você é essa pessoa disso. que tem essa energia, você é cálido e amorável. Então acho que você tem muito amigo mesmo, né? Tenho muito amigo. Eu sempre fui aquela pessoa, Mar, que gosto muito de conectar as pessoas, né? A minha vida, ela sempre foi em torno disso. Eu pego aquele amigo que ele não tem nada a ver com esse aqui, né? 2 pessoas completamente diferentes, eu apresento e eles viram melhores amigos a partir dali, entendeu? Então eu sempre fui de conectar as pessoas. E quando esses meus amigos especiais demais vieram, falaram, cara, o que você tá fazendo, cara? Eu falei, tô fazendo... Pô, a gente pode ir com você? Eu falei, pode. E aí foram 1, 2, 3, 20. E aí eu conheci a Fernanda, minha esposa, que é psicóloga,
né? Jura? E ela entrou nessa pegada Entrou de... nessa vibe de, pô, que legal, que bacana. Mas e as tal. pessoas iam paramentadas? Iam totalmente paramentadas, né? E aí eu comecei a construir os personagens de cada um e comecei a já imaginar que isso poderia ser uma ONG, que já era, né? Eu já chamei de ONG no primeiro momento. No primeiro momento que começaram a entrar as pessoas, eu falei, cara, vamos chamar isso aqui de presente de alegria, né? E aí as pessoas às vezes falam, ah, presente porque o palhaço te deu presente? Não. Presente porque é o hoje de alegria. É a É o presença, né? momento, é a É presença. mindful. É agora a gente está vivendo um momento, um presente de alegria. Tanto que o nosso lema é faça do seu presente a alegria de quem precisa, né? E aí ela entrou, só que aí chegou a RH, né, gente? Chegou a RH, ela falou assim, Eita. ah, que legal, tá bonito, mas tá um pouco diferente. Eu falei, diferente? Mas é tão bonito. Ela, tá bonito, mas tá diferente. Porque tem um palhaço querendo abraçar, um palhaço querendo contar uma piada e outro palhaço querendo matar a criança. Aí eu falei, meu Deus, segura o palhaço aí. Mas queria padronizar, tinha que padronizar, Tinha que criar um padronizar. método, né? E aí ela falou, por que você não monta uma oficina, né? Aí eu falei, monto, mas você me ajuda? E essa frase eu repito até hoje. Para todo mundo que quer fazer alguma coisa nova dentro da ONG, ela fala, pô, e se você fizesse? Eu falo, eu faço, mas você me ajuda? Né? E eu falei isso para ela, e nesse momento foi o momento que eu descobri que ela era a mulher da minha vida, porque eu falei, ó, eu vou te colocar uma roupa de palhaça, de bailarina, e você vai ser a minha primeira assistente ali para essa oficina. E eu montei uma oficina de 2 tardes numa garagem de uma amiga minha, que era um lugar gostoso, tinha arborizado e tal. E a gente fez essa oficina, eu e ela. Cara, E aí, quando eu vi ela vestida de palhaço, era tão ridículo aquele papel que eu coloquei, que eu falei assim, meu Deus, posso tirar uma foto? Ela, mas por que? Eu falei, deixa eu tirar, porque eu acho que se você tá fazendo isso por mim, você é a mulher da minha vida, e realmente era, né? ai, que fofo. Sim. Manda um beijo pra ela. Manda um beijo pra ela. Pra E aí, Fernanda. pra Fernanda, um beijo, meu amor. Te amo. E aí, o que aconteceu? Ela trouxe essa ideia de que a gente precisava padronizar as coisas. E a oficina foi um sucesso. E aí, depois de um mês já tinham mais 20, depois de outro mês mais 20, e aí foram entrando as pessoas e o presente começou a crescer. E lá se foram quase 19 anos de presente de alegria. Você vê, né? Foi uma escola incidental ou acidental Exatamente. de clown. De clown. E nós hoje, né, nos tornamos sim uma referência de formação de clown, mas mais do que isso, sabe aquela história do McDonald's, Mac? Que todo mundo fala, pô, qual é o negócio do McDonald's? Ah, são os lanches. Mas não, porque o McDonald's, ele é, antes de ser uma lanchonete, ele é um grande gerenciador de imóveis pelo mundo inteiro. Então, os imóveis do McDonald's sempre estão em lugares, assim, top, e por aquilo se paga um grande aluguel, né? E quem vai conhecer a história do McDonald's vê que ele, primeiro, né, o Bob McDonald pensou nessa coisa peraí, tem que ser os melhores lugares e eu preciso de uma atração. O Ronald, né? Guardadas as proporções, a gente é uma ONG de palhaços, mas que por trás da palhaçaria tem um motivo maior de existir, que é transformar as pessoas e fazer com que elas tenham um olhar especial. Sabe aquele olhar além do alcance que a gente, né? Então, o que você está me contando é que, lógico que tem o voluntariado, lógico que a ponta, que é quem recebe a palhaçada, é aquela pessoa que é o foco, mas, por outro lado, você transforma pessoas que estão do outro lado. É isso. Né? E eu estava te contando também antes, né, que eu sempre pensei que o clown deveria ser uma disciplina nas escolas. Deveria. Todo mundo tinha que botar o seu clown para fora, de uma certa forma. Sim, porque o clown é você, né? As pessoas, elas dizem às vezes que essa é a menor máscara do mundo, né? O nariz de palhaço é a menor máscara do mundo. E, na verdade, é uma máscara e ele esconde, eu escondo aqui atrás desse nariz quem eu sou. E, na verdade, ele mostra quem você é, né? Porque Ferreira Goulart, desculpe, falava muito isso, e também o próprio Paulo Gustavo falava isso muito antes de morrer, que a arte, né, existe porque a vida não nos basta, né? Ai, que lindo. É lindo isso, e é isso, né? O palhaço é isso,
a arte, o palhaço, né, a música, ela existe porque a vida não nos basta. Então, tem muitas coisas que nós nos privamos de fazer na nossa vida porque a sociedade, ela reprime a gente, né? Eu estava te contando sobre sobre Charlie Chaplin, né? Que é uma pessoa super tímida e tudo mais, mas que foi o primeiro ator no mundo a ganhar US$ 1 milhão e construiu uma Hollywood chapliniana, né? E que fez o que fez, né? Deixou um legado maravilhoso. E que Chaplin uma vez se prestou a participar de um concurso, né? De sósias de Charlie Chaplin. Olha que coisa. Secretamente. E ele foi o 20º colocado. Ou seja, né, se a gente ficar ouvindo, né, e tentando buscar validação das pessoas, às vezes elas não validam você nem para ser você mesmo, né? Então, a gente sempre está tentando, principalmente nesse mundo de hoje, né? Uma amiga minha falou há pouco tempo num podcast também, uma amiga super querida, ela falou que a gente hoje fica buscando os likes. Quando você cria um conteúdo, você está preocupado com os likes e com a aceitação das pessoas, e muitas vezes o sucesso não está atrelado a isso. O sucesso está atrelado ao quanto você transforma a vida das pessoas através do que você fala. E como uma pessoa consegue fazer? Agora é um momento de ajuda para o outro, né? Como é que a gente consegue fazer para internalizar esse movimento que você está falando, da gente não ficar tão preocupado com like e se preocupar mais com o que a gente consegue oferecer? Olha, eu acho que todo ser humano é uma ferramenta de transformação. Todo ser humano é um agente transformador. Mais do que uma ferramenta, é um agente transformador. Muita gente fala assim, aquela pessoa é inspiradora. Eu acredito que todos nós somos inspiradores, né? Todos nós criamos coisas que inspiram os outros, por mais simples que seja a sua história. E se a gente não se ligar nisso, se a gente não acreditar que a inspiração está em todos, a gente não vive, né, cara? Então, todo mundo tem uma história inspiradora. Partindo disso, eu acho que se você tem uma vida que inspira outras pessoas, você precisa necessariamente acreditar que você pode transformar a vida delas. Então, eu acho que o movimento que você cria para você ser transformador é justamente esse. É a gente ter a convicção de que você pode transformar, né? E que você não precisa ter uma história, por exemplo, de um nariz que você recebeu de um palhaço e tudo mais, né? Você pode e tem vitórias na sua vida que às vezes não são gigantescas, mas que alguém vai olhar para aquilo e vai falar, cara, isso daqui vai me transformar, vai me levar para um outro lugar. Então eu acho que esse movimento é justamente esse, é você encontrar a sua história inspiradora para poder levar essas pessoas também para as histórias delas, né? A se encontrarem. Todo mundo tem dentro de si uma partícula de biográfica que vai conseguir inspirar o outro. Exato. Seja a pessoa mais, né? Essa pessoa vai ter dentro de si essa centelha. Exato. Eu tenho motivos de sobra para acreditar nisso, porque quando eu falo de apresentar, se a gente tem um grupo aqui que a gente vai se apresentar, muitas vezes você começa a se apresentar falando assim, porque eu trabalho com isso, porque eu moro ali, porque eu tenho um carro, porque não sei o quê, porque eu já viajei para tal lugar. E eu falo assim, vamos fazer uma apresentação diferente? Vamos falar só da onde você veio, ou seja, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meu irmão, minha irmã, ou seja, sua família essencial, e quem mora comigo hoje, que é o meu marido, minha esposa, minha filha e tudo mais, e qual é a minha relação com eles. Só isso. E aí, nesse momento que você ouve a pessoa falando quem ela é, da onde ela veio, surgem e o que ela sente em relação a essas pessoas, mesmo que não seja boa a relação dela, ela vai trazer uma coisa ali, seja de vulnerabilidade ou seja de sucesso dentro dessa família essencial, que vai fazer você pensar, falar assim, poxa, eu passo pela mesma coisa, mas eu nunca olhei por essa ótica. Caramba, cara, eu tenho... Né, outro dia eu ouvi uma pessoa que trabalhava numa empresa há 20 anos e que as pessoas gostavam dela, mas assim, era mais um respeito, porque ela estava há muito tempo lá. E ela virou e falou assim, numa apresentação assim, ela virou para os amigos de trabalho que estavam ali há 20 anos com ela e falou assim, então, essa é minha família e eu tenho uma irmã, que ela é 4 anos mais nova do que eu, e quando eu tinha 16 anos eu doei um rim para ela, porque ela
ela teve uma insuficiência renal, e aí todos olharam assim e falaram assim, como? Ninguém sabia disso. Ninguém sabia. E a partir dali ela passou a ser a inspiração de muita gente. Passou a ser vista de outra maneira. É isso. E é isso. Você muda a sua visão quanto àquela pessoa, mas você também muda também. Você muda o seu interior. Você fala assim, cara, será que eu teria coragem de doar um rim que seja para minha mãe? Teria. Você teria. Agora deixa eu falar do meu dilema. Eu preciso compartilhar com você. Eu tô com uma angústia. Você tem que me ajudar. A partir daqui, a gente tem 2 caminhos. Tá. Eu tô com muita vontade de conhecer o Cabralito. A gente vai precisar fazer isso antes de acabar. Tá bom. Por outro lado, o que você tá me contando da transformação tem tudo a ver com o J Institute, que é o que surgiu depois que você construiu o carro. E aí eu precisava que você contasse um pouco também essa história do carro que você criou. E como é que você mudou um pouco junto com uma equipe e tal. Criar, na verdade, é uma coisa muito forte, né? Na verdade, eu sempre trabalhei com desenvolvimento de carro. Então, por exemplo, as montadoras, né? O Brasil é uma grande potência automotiva, né? As pessoas falam, o Brasil tem muito que evoluir, mas o Brasil, em muitos aspectos, já evoluiu muito, e um dos aspectos mais fortes é a automotiva, né? Hoje, quase todas as montadoras grandes estão aqui produzindo carros, né, e fazendo carros nacionais. Só que todos esses desenhos são criados fora daqui, né, e quando chegam aqui são tropicalizados e são refeitos nacionalmente em empresas nacionais, que podem ser multinacionais, mas que estão aqui fazendo. Então as peças de quase todos os carros que são feitos aqui hoje são nacionais. Desculpe. E aí, o que acontece? Eu sempre trabalhei no desenvolvimento e a minha especialização sempre foi de interiores e tudo mais. Só que chegou numa fase da minha carreira que eu recebi uma oportunidade de liderar uma equipe para desenvolver todos os perímetros de um carro, e eu pude fazer essa equipe já com a transformação que vinha acontecendo pelo presente de alegria na minha vida, e descobrindo que, mesmo sem as pessoas receberem algo para trabalhar naquilo, elas poderiam ser profissionais. Pergunta, doutor, o que é perímetro? Perímetros é assim, um carro é feito de 5 perímetros. É o perímetro interior, que tem ali, né, o teto, o banco, o painel, o volante, que era a tua especialização. Que era a minha especialização, sempre foi. Tem o perímetro externo, que é a lataria e tudo mais, o farol, né, o para-choque e tudo mais. Tem a elétrica, que é a parte toda elétrica do carro. Você era eletricista, então você manja um pouco. Tem a parte que é a ligação ao solo, que é toda a parte de pneu, suspensão e tudo mais. E tem o motor. A mecânica. Tem o motor, exatamente. São 5 perímetros. E eu tive a oportunidade. E aí, nisso, como eu estava liderando essa equipe para fazer esse carro, eu falei, vou aplicar coisas que eu acredito que podem humanizar o trabalho. Porque a indústria automotiva ela é bem hostil, né? Ela, por ter muito dinheiro envolvido tudo, né? Sempre há muito dinheiro envolvido num desenvolvimento de um carro que demora 3 anos, aquilo se torna uma coisa... Sempre que tem envolvido dinheiro, né, as coisas se tornam mais pegadas e tal. Então eu resolvi que eu ia juntar a galera, que eu ia fazer as pessoas se unirem, se olharem, né, se olhar principalmente, e isso foi incrível, porque a gente trabalhava melhor, a gente era mais leve, a gente conseguia conversar sobre aquele desenvolvimento que a gente estava fazendo junto. Mas você nunca tinha estudado coisa de RH, de desenvolvimento de pessoas? Nunca. Vamos tornar um lugar tóxico super... Quando você casa com uma pessoa, você acaba fazendo uma faculdade sobre o que ela faz, se você se interessar, então você é PhD. Fernanda te deu esse PhD aí. Porque eu tenho uma fera em casa, gente. A Fernanda é super fera, né? Não é à toa que a gente está no Peru hoje por ela, né? Eu fui para morar no Peru apoiando a Fernanda por uma proposta que ela teve lá no Peru de ser a chefe de um RH, de uma empresa maravilhosa. De uma empresa gigante. Gigante, que é a Natura, né? E a gente foi para lá porque, cara, nós somos uma equipe, né? Muita gente fala, mas você vai largar, né? Eu tinha acabado... O que aconteceu com esse desenvolvimento é que depois que eu fiz isso lá dentro, eu não consegui multiplicar as práticas que eu tinha colocado ali em ação naqueles anos de desenvolvimento que deram sucesso para o projeto, mas que eu falei, cara, não é aqui que eu tenho que estar, eu não quero mais fazer máquina, eu quero agora trabalhar com as pessoas, né? E quando eu
propus isso para Fernanda, ela falou assim, não, é isso que você tem que fazer. Agora, você imagina, você tem uma carreira sólida de 22 anos, né, de sucesso e que tudo estava dando certo e, de repente, você resolve mudar e aí ela virou e falou, não, você tem que mudar. Sendo ela uma pessoa de RH, sabendo o quanto um propósito vale dentro de um trabalho bem feito, ela me apoiou. E aí, depois de 4 anos, a gente foi, 2, 3 anos, a gente foi morar no Peru, porque ela recebeu uma proposta, ela falou, mas a gente não vai, né? Porque agora você tá, Bombando. né? Você tá feliz. Até você lançou o Peugeot 2008. 2008, né? Não, mas aí eu já tinha saído, entendeu? Entendi. Mas, Sim, é o tipo, Peugeot 2008. porque a gente não fechou aquela história. A minha mente de psicóloga, ela funciona com fechos. Eu preciso fechar as É gestaltes. que o meu TDAH não deixa, às vezes, eu trazer a coisa Gente, o toda. palhaço com TDAH arrasou. É ótimo. Precisa ter um pouco de TDAH pra gente sonhar. Completamente. Mas então, voltando lá, aquela equipe foi o teu test drive para Foi o test você drive. poder, Exatamente. tipo, entender que as pessoas funcionam melhor quando elas estão conectadas Quando elas estão emocionalmente. conectadas. E quando elas se respeitam, porque a gente não tem a pretensão de que todo mundo se ame, apesar da gente querer, né? Mas a gente tem que ter a pretensão de que as pessoas se respeitem e se olhem de uma forma diferente, que não seja, pô, esse cara tá tentando pegar o meu lugar, né? Eu via líderes incríveis, que eram tecnicamente incríveis, mas que tinham medo de um colaborador dele, que era muito bom, tomar o lugar sim, dele. Mas super. quando, na verdade, todo gestor deveria querer que aquele cara ali um dia o sucedesse Pra para ele ele poder subir, Yes. né? Super. É isso. E eu falava, não, eu preciso aplicar isso em outro lugar. É claro que eu não simplesmente pedi a conta e fui... Não, o que aconteceu é que quando chegou a pandemia, mesmo eu estando bem dentro da empresa, o meu líder virou e falou, cara, é o final do teu ciclo. E eu fiquei um pouco assim, mas ao mesmo tempo, a metade minha tava falando assim, cara, agora. Porque grana, sabe? né? Um PDV bom. Não, e quando você imagina que você quer mudar, eu fiquei 5 anos e eu poderia estar lá até hoje, sabe? E é como se Deus falasse assim para mim, cara, se você não der esse passo, eu vou dar esse passo para você, sabe? E aí eu saí, fiz essa pergunta para Fernanda, suportei a pressão do mercado, porque eu sempre fui uma pessoa que tive muitos contatos e que sempre gostei muito de tratar as pessoas bem, e por isso o mercado logo depois veio atrás de mim. Cada proposta que você fala, negava chorando. Exato, é isso. E aí eu falava, tem propostas que eu sequer contei para Fernanda, para que a gente não se iludisse e saísse do meu propósito, né? Mas aí eu fiquei firme ali. Logo depois eu tive a proposta de um amigo para a gente abrir uma outra ONG, para a gente fundar uma outra ONG, né? Que é a Bolsa dos Valores. Não, mas peraí, conta o teu período de dono de casa no Peru. Sim, mas que isso veio antes ainda. Veio antes a Bolsa? A Bolsa veio antes. Logo depois que eu saí, em 2020, veio a Bolsa, no primeiro ano. Aí vamos contar da Bolsa. Vamos. Gente, esse projeto é muito top, É muito legal. A Bolsa dos Valores, né? É uma aceleradora que ajuda organizações a terem mais estratégia e a terem mais impacto. Hoje, cada 100 ONGs que são abertas hoje, daqui a 4 anos, 14 ONGs fecham, né? Então, aí você fala, poxa, é muito, porque na diferença que a gente vive social hoje no mundo, quando uma ONG se fecha, por mais que ela só impacte 100 pessoas, que nunca né? Se ela impacta 100 pessoas, isso reverbera ali para 1.000, né? Cada uma puxa 10 pessoas pelo impacto social que aquilo causa. Cara, é um rombo na sociedade, né? É uma cicatriz. Então eu falei, cara, vamos lá e vamos ajudar essas ONGs a terem mais estratégia. Com qual estratégia? Com a estratégia do presente, que deu certo, né? E que hoje tem 2.000 voluntários aí que passaram pelas nossas oficinas e que nem todos estão, grande parte está, mais da metade, porém, essas 2.000 pessoas são transformadores na vida das pessoas, mesmo que eles não usem o nariz de palhaço, né? Então, eu falei, cara, é isso, eu preciso pegar esse case de sucesso e também ensinar para outras ONGs, né? E claro, fui estudar e tudo mais, e criamos essa aceleradora que até hoje, quando as pessoas nos procuram, a gente senta, olha para tudo e faz vários procedimentos ali para que eles também tenham sucesso e deem mais impacto. Interessante que assim, então você olha só que legal. Acho que você já deve ter pensado sobre você dessa maneira, mas engenheiro,
Aí depois essa coisa do desenvolvimento de pessoas. Aí você foi se envolver com o terceiro setor, ou seja, você foi Exato. entender também a parte burocrática do rolê. Exatamente, exato. Que é exato. super difícil, gente. Super. Você captar grana não é E eu simples. sempre fui uma pessoa que não acreditava nas leis de incentivo. Tá? Sempre fui. Até para as próprias ONGs que eu acelerei, que acelero até hoje, até um pouco tempo atrás eu falava, gente, se você puder abrir mão, abra. E é uma bobeira isso, né? E hoje, olha que interessante, hoje, em dezembro, o presente foi aprovado para a Lei Rouanet, depois de 18 Olha, anos, né? E a gente está aprovado e agora a gente começou a captar empresas que nos ajudem, né? E possam fazer o usufruto dessa lei de incentivo. depois na hora do Cabralito a gente vai explicar o que é que você faz exatamente, Tá. né? Porque não é só em hospitais, é em lar de idosos, todos os lugares que precisarem sim. de vocês. Sim, o Presente de Alegria tem 4 segmentos, né? Porque isso não é uma coisa usual e nem tão boa, porque quando você faz uma ONG, você precisa se concentrar em um público e talvez até numa faixa etária. E só que na época ninguém me falou como é, não tinham aceleradoras na época, né? Então eu falei, beleza, me chamavam no orfanato, me chamavam no asilo, me chamavam, e aí eu fui abrindo, né? E hoje a gente tem asilos, orfanatos, hospitais e casas de crianças especiais, crianças e adultos especiais, né? Ou seja, com algum tipo de deficiência. Tipo a AMA, por exemplo. Exato, tipo a AMA. Então a gente hoje atende 62 instituições pelo Brasil, né? Que nós estamos em 5 estados, né? Rio de Janeiro, São Gente, Paulo. o troço capilarizou, Cabral. Hoje nós temos 2 funcionárias, é uma coisa profissional hoje, né? E só 2 funcionárias. E o restante, inclusive eu e os outros 2 diretores, somos totalmente voluntários. Então a gente já mudou para lá. Vamos fechar aqui o bolsa. Gente, presente de alegria, e bolsa dos valores. Porque Sim. são os valores. Exato. Os valores que humanos realmente valem, né? Os verdadeiros valores. É isso. E aí esse teu amigo, que era um cara que tinha algum dinheirinho, um pouquinho de dinheiro. Que podia ajudar. E que vive nesse mundo de investimento, ele deu o nome e falou assim, cara, o que você acha? E a gente criou a Bolsa com a intenção de ajudar as ONGs. E essa coisa até hoje se perdura, porém, depois de um ano, eu recebi uma proposta para trabalhar num grande grupo do varejo, né? Para ser um gestor de RH. Super desafio, né? Super desafio. E o cara não estudou RH, não sei, em casa nada. com a Fer. E o meu primeiro desafio qual era? Conquistar o coração das pessoas que estavam respondendo para mim, que eram pessoas de RH, né? Que eram pessoas formadas em gestão ou psicólogos e tudo mais. Como que um engenheiro que viveu 22 anos, um palhaço, vem aqui ser o meu gestor, né? E aí, depois de um ano e meio, quase 2 anos, eles entenderam, né, que o RH ele não está só atrelado. Claro que sim, está atrelado à psicologia, está atrelado a tudo isso que envolve o desenvolvimento, mas ele está atrelado principalmente a ser humano, né? Então, um RH que ele não tem escuta ativa, às vezes as pessoas falam, mas o nosso RH ouve as pessoas, mas ouvir não é o suficiente, você precisa escutar as pessoas. E escutar, ter escutativa é mais do que você somente ouvir, é você pegar aquela informação e transformar em alguma coisa, né? Bom, e tem uma coisa também, o RH é muito inglório, né? Sim. Eu vou falar coisa aqui que eu sei que talvez você não possa corroborar, mas que é a minha percepção, que pode ser uma bobagem também. Mas eu entendo o RH como aquele cara que fica prensado entre a diretoria, o C-level, né? Que exige coisas. Sim. E o povo aqui embaixo que precisa de coisas. E ele é o vilão de tudo, porque aqui o RH não deixou e aqui o RH você não vai fazer. É isso. Que coisa! Tanto que a primeira coisa que o RH precisa fazer é transformar a camada de cima para que eles entendam o quanto é importante eles ouvirem. E isso, essa coisa de... Quando você trabalha com o terceiro setor, você cria uma força para você persuadir as pessoas a serem do bem, né? Então, você tem que tocar o coração deles. E geralmente não se toca um coração simplesmente com técnicas que você usa ali na psicologia. Não é só isso. Você precisa realmente falar de amor dentro do trabalho, né? E foi isso, né, que acabou... Porque esse meu período nesse grupo de varejo, ele terminou no momento que a Fernanda recebeu a proposta para ir para o Peru. Que aí eu larguei aquilo, falei assim, não, vamos lá, cara. Você não me apoiou? Isso foi uma loucura.
loucura, né? Foi. Se pensar, porque, gente, Foi. a gente Uma tá falando, aventura. você vai falar o nome? Não, não vai falar. Do Iguatemi. Porra, Sim. só o grupo Iguatemi chegou e falou, galera, beijo. Foi bem difícil. Fui falar espanhol. Sim, foi bem difícil porque eu tinha uma relação nessa altura maravilhosa, né? As pessoas do Manda Iguatemi. um beijo ali, ó. Beijo, né? É uma empresa que está dentro do meu coração que me deu a oportunidade, né, de poder fazer um RH que eu nunca tive. De poder falar de amor. E não é só aquele amor pelas pessoas. Não, é o amor pelo trabalho. Pela Porque empresa. se você não ama o que você faz, gente, tem alguma coisa errada. E muita gente fala que, porque você tem que buscar o seu propósito. Então eu tenho que largar a empresa que eu tô. Nem sempre. Você pode achar o seu propósito dentro da sua empresa. Peraí. Cabral, como a gente acha o propósito da gente quando ele não está claro e dentro de um lugar que talvez não faça muito sentido pra gente estar? Dá essa letra que você vai ganhar $1 milhão. Cara, isso é bem complexo, porque as pessoas sempre falam, mas então por exemplo, eu tive que sair da indústria, né, para poder exercer o meu propósito. Mas antes de eu sair da indústria, eu tentei muito entrar no RH da indústria. Eu tentei aplicar para o RH, só que a indústria, ela se fechou, ela falou, não, cara, você é um engenheiro, você é assim e tudo mais. Eu não consegui. Mas mesmo assim, durante os 3 anos onde eu estava com aquele projeto, eu exerci meu propósito. Você entende? Então, é claro que eu queria ir além, eu queria poder mais, eu queria poder realmente ser o agente transformador oficial e um agente transformador diferente. Entendeu? Então, o propósito ele existe dentro do seu trabalho se você se propor a olhar ele de uma forma diferente. Então, o propósito nem sempre está atrelado ao que você faz, mas como você é, como você lidar com as pessoas, você entende? O propósito ele não está só no produto final, ele está no processo que ele leva para ficar pronto. A gente consegue gostar de qualquer coisa, mesmo do que a gente não gosta, se a gente tiver esse olhar? Eu acho que qualquer coisa é muito amplo, mas você consegue gostar de muitas coisas se você usar esse olhar. Por exemplo, se eu sou um vendedor, e aí eu olho e falo, putz, todo dia a mesma coisa, eu vou ficar vendendo esse troço aqui para uma galera até quando? Cara, eu adoro isso. Quando me falam isso, eu falo, cara, que delícia, né? Porque meu pai e minha mãe são vendedores, eles são vendedores incríveis, mãe, pai, e eu tenho 2 pais ainda, né, gente? Então eu tenho um privilégio da minha mãe se casar com um segundo pai e os meus 2 pais são vendedores, minha mãe vendedora, ó, amo vocês. E eles são um exemplo de vida para mim, só que eu nunca tive vontade de ser vendedor. Vendedor não tenho, eu sou o pior vendedor do mundo, porque eu vendo, o cara fala, me dá um desconto, eu dou, claro que eu dou, tá tudo certo, eu tenho vergonha de chegar ali e falar, então, você não quer comprar isso aqui e tal, então, é isso, eu acho que você tem como você ser, às vezes, até o que você não é, né, porque hoje eu tenho que ser um vendedor, né, eu preciso vender o meu produto no Jota, por exemplo. E minha mãe falou isso, filho, você sempre foi vendedor, cara. Só que o que você está vendendo hoje, você vende com os olhos brilhando e falando sobre aquilo, vendendo uma coisa que vai fazer o bem para as pessoas dentro de uma empresa. E aí quando você fala que um RH é um negócio prensado e tudo mais, tudo bem, eu aceito, mas a gente não precisa ser assim sempre. Isso não é uma realidade. Mesmo que o seu chefe não ache isso, você pode ser o RH que vai descer lá na operação, vai falar com todo mundo e isso ele não vai impedir você de fazer. Arrasou, Entende? arrasou. É isso. Entende? Você falou uma coisa que me impactou demais, que é quando a gente toca o outro, quando eu vou fazer as coisas e tal, eu fico ansioso, eu fico feliz porque eu vou conhecer gente nova, eu vou conhecer uma nova dimensão do humano. Cara, eu fiquei tão impactada porque isso bateu no meu coração. Exatamente isso. Eu amo conhecer e falar com as pessoas e eu adoro essa troca. É isso. Sabe o que aconteceu? Quando eu fui trabalhar eu sempre fui uma pessoa que odiava shopping. Quando eu fui convidado, né, por uma amiga querida que me deu a oportunidade de eu estar ali como um gestor de RH, ela falou assim, cara, vou te chamar. Eu falei, mas tem 2 coisas. Eu nunca sentei numa cadeira de RH e eu nunca gostei de shopping. Ela falou, cara, mas sabe que dentro de um shopping tem milhares de pessoas. E é isso que eu quero te mostrar. E hoje, obviamente, eu gosto de shopping. Eu acho o shopping um lugar, porque eu olho
pelas pessoas e tudo que acontece. Porque o shopping ele não para 10 horas, né? Ele continua 10 horas. Porque as obras, a limpeza, o brilho do shopping acontece à noite, enquanto as pessoas não estão lá dentro. Ou seja, só as pessoas que trabalham realmente. Então, quando eu vi isso, né? Eu falei, cara, vai ser difícil e tal. Só que aí eu falei, quando ela me convenceu, eu falei, bom, então legal, me conta da minha equipe. E aí eu já sabia da história deles e eu já amava eles. Sabe esse negócio? Eu falei, cara, quando você me chamou aqui, eu já fui, né, óbvio, né, fui lá ver como que era o seu podcast, qual era a sua essência e tal, mas eu falei, cara, já gostei dela, sabe, pelas coisas que ela disse, e eu já tava ansioso em te conhecer, um ansioso bom, de conhecer você. E eu falei isso pra eles no primeiro dia de trabalho, eu falei, gente, eu queria dizer pra vocês que antes de chegar aqui eu já amava vocês. Eles, meu Deus do céu, cara, que papo furado é esse, Puxa né? saco. E quando eu fui embora, todo mundo chorando, e eu principalmente, né? Falei, eles entenderam, eles falaram, cara, o que você disse, hoje a gente tá entendendo e que realmente você já amava a gente. E é isso, né, gente? Eu acho que ser genuíno é a coisa mais deliciosa do mundo, né? Ser você mesmo, mostrar que você ama, né? Você não precisa esconder que você ama. Bom, Né? aí eu vou pedir pro ator, né? Corta, vamos passar para você lá em Lima, dono de casa, pai, pega a criança, acertou a logística, E aí eu comecei a Fê pirar. bombando na Natura, e aí você começou a, putz, O que eu vou fazer? Pela primeira vez, eu acho que eu me senti um pouco deprimido. Eu acho que depressão, eu nunca tive essa experiência, até porque é uma coisa muito mais profunda. Mas eu comecei a perder um pouco do brilho, porque eu acordava de manhã e falava assim, poxa, o que eu vou fazer? Vou correr na praia. Cara, é incrível. Só que e depois? Né? Depois eu vou ficar esperando meus filhos chegarem. E aí eu dava um gás no presente de alegria, porque eu nunca parei de tocar o presente de alegria, e a bolsa, mas também eu não me sentia tão útil quanto eu me sentia trabalhando e fazendo as pessoas se porque conectarem. são coisas que você faz com o pé nas costas, né? Depois de tantos anos, tipo, Sim, sai no sim, xixi, sim. isso. Exato, é isso. E aí eu fiquei ali, né, pedindo pra Deus, falei, cara, me ajuda, né, cara, a encontrar e tal. Aí nisso tem um cara incrível chamado Christian Isla, que é pai de uma amiguinha do Lucas, do meu filho, da escola, e a gente ia nas festas de criança e ele sempre com uma roupa diferente e tal. Aí eu virei para um pai um dia e falei, cara, é engraçado, né? Ele, lógico que é engraçado, o cara é comediante famoso aqui no Peru. Eu falei, você tá brincando, né? Aí eu já colei nele, falei, pô, que legal. E contei essa história para ele, ele falou assim, tá, mas e o que você tá fazendo aqui, né? Eu falei, eu tô apoiando a Fê. Ele, não, vou perguntar de novo, o que você tá fazendo aqui, meu amigo? Porque você é de RH, você passou um tempão em uma indústria que é hostil e sabe como não ser, né? Como você não deve ser como RH. Você é mestre clown. E aí, o que você vai Passou fazer pelo com isso? varejo. Passou pelo varejo, né, e tal. Ele falou, cara... Aí eu falei, vamos tomar um café? A gente foi tomar um café e esse cara abriu a minha cabeça, né? E me mostrou que eu podia, né? E eu tinha algumas implicações com o palhaço, de não trabalhar com o palhaço, mas ele falou, não, tem que trabalhar. Todo mundo que olha pra você lembra, o palhaço? O Cabral, o palhaço? Né? Eu falava, mas o palhaço é o social, ele não é o que vai empreender. Ele falou, não, cara, vai, que é a hora. E eu falo que tem um cara, né, Quero chamado ouvir essa Silvio, história. né? O Silvio é a Latex Circus, gente. Ela surgiu quase junto, um pouco antes do Presente de Alegria. E quando eu fui procurar algum fornecedor de narizes, eu encontrei o Silvio, que ele era tipo um Papai Noel, assim, sabe? Barbudo, né? Rechonchudinho, que você abraçava e queria dormir naquele abraço. E ele é um cara maravilhoso que ele me mostra, ele vende, né? A família dele continua esse legado e ele vende nariz para o mundo inteiro, até para o Circo de Soleil. É um Eita! nariz incrível, né? Você sentir Perfeito. ele, você já vê que ele é um nariz diferente. E o Silvio, ele me falava, né? Pô, aquele presidente de ONG ali, ele é um cara que ele forma palhaços fora, ele usa um pouco da essência, que não sei o quê, e ele não gostava disso. Eu falava, você nunca vai me ver fazendo isso, Silvio. E o interessante é que quando eu tive essa conversa com esse ator, e que eu falei, peraí, eu preciso validar isso. Eu fui lá e falei com o Silvio, ele falou, Cabral, mas você é você, cara. Você é amor. E você não vai fazer a mesma coisa. Você vai ajudar as pessoas e vai usar o palhaço, uma das coisas, né? Porque o Jota Institute ele usa a arte, né? A música, a poesia, né? E o palhaço para transformar o profissional, para transformar as pessoas. E ele falou, vai em frente. E um mês depois ele morreu, Ai. né?
com 60 e poucos anos, uma pessoa Muito incrível, jovem. teve uma dissecção na aorta e se foi. Né? Mas ele deixou aqui no meu coração essa convicção de que eu posso sim ajudar as pessoas com palhaço. E aí, gente, no ano passado, de 2024, foi o ano de validação disso. Então eu criei o Jota em novembro de 23, e em 24 eu vim muitas vezes ao Brasil, já trabalhando tanto com pessoas, quanto trabalhando com empresas, quanto fazendo treinamentos independentes, porque as pessoas precisavam conhecer, e usando palhaço, e chamando amigos para trabalharem comigo, sabe? Então uma empresa tá lá pensando que tá baixo astral, Exatamente. Ou então que não tem a humanização, né? Tá né? todo mundo meio robozinho, Meio aí ela robô. pensa, acho que eu vou ver esse Jota aqui. O que você Sim. faz? Então, aí o que a gente faz? A gente primeiro faz uma anamnese, né? Então a gente conversa com o RH, entende qual vai ser o público. Então, por exemplo, uma empresa de tecnologia grande quer fazer um treinamento desse, que é o nosso treinamento, que é o treinamento com palhaço, se chama J-Clown. Aham. E o J-Clown, ele é um treinamento voltado para equipes ou principalmente para líderes. Então a gente pegou os líderes de uma empresa grande de tecnologia, né, 20 líderes do RH ainda, e a gente pegou e foi lá e fez um treinamento com eles, onde a gente usa o palhaço para identificar quais são os potenciais líderes dentro deles, né? Porque não é só o seu líder de equipe, é a liderança própria mesmo, a liderança de vida, a liderança do amor, do coração mesmo, né? E aí comecei a fazer isso, só que eu precisava validar, então eu criei alguns treinamentos independentes, paguei o lugar, paguei um buffet, abri inscrições, e a Fernanda falava, cara, eu nunca teria coragem de fazer isso. Eu falei, amor, mas precisa. E aí, quando eu fiz o segundo treinamento, né, e são imersões, né, de 4, 8 horas, quando eu fiz o segundo treinamento, o J-Clown, aqui em São Paulo, cara, aí começaram as empresas a procurar e falar, cara, eu quero Ir. fazer. Deixa eu ser tua assistente em inglês. Claro que deixa, com Nossa. certeza. Ainda mais com a experiência que você tem e com o amor que você olha para as pessoas, né? Que é o principal para mim de tudo. E isso se tornou uma coisa muito legal, né? Eu posso falar que eu não ganhei muito dinheiro em 2024, mas foi a hora que o Jota decolou, né? E que hoje as pessoas, muita gente, eu preciso falar isso, que elas falam, mas você faz a mesma coisa, né? Então eu não vou lá fazer o Jota porque você faz a mesma coisa. Eu falo, não, gente. Tá, então, gente, eu não uso absolutamente nada do que nós usamos dentro do Presente de Alegria. Obviamente, a essência, o amor, o interesse genuíno pelas pessoas, ele tá dentro do meu trabalho no Jota, mas o Jota não é uma ONG, o Jota é uma empresa que desenvolve pessoas no mundo corporativo. Tipo, é profissional, tem um método, é um método que foi validado, você tem um objetivo, é outro babado, é outra história. Outro babado, exatamente. Me conta aqui um caso, olha pra lente da verdade, como dizia o Clodovil. Conta um caso assim daquele o VP mais emburrado, sabe aquele cara mais sério, assim, você teve coragem de meter o nariz no cara? Tive. Tem um caso muito bacana, assim, uma empresa incrível, assim, que era o dono dessa empresa, ele comprou essa empresa 10 anos atrás, a empresa só tinha operacional, não tinha líderes, e ele, generosamente, porque tem isso, né? Às vezes o mau líder, ele pode ser um cara incrível, um cara muito inspirador, só que ele tem as complicações, por exemplo, um líder que é muito centralizador. Então, ele transformou as pessoas que eram operacionais em líderes. Ele deu, né, ali treinamentos e tudo mais, até o momento que a gente chegou aqui, só que esses líderes, eles ainda trabalham ali sobre a tutela dele, e ele falando, não, beleza, é isso aqui. É isso aqui. E os líderes não se conversavam por isso, porque ele não conseguia conectá-los. Então, uma coisa bem bacana que aconteceu é que ele, no meio do treinamento, que ele fez junto com a equipe de líderes dele, ele virou e falou assim, poxa, Cabral, mas e aí? No momento que eu quero dar uma bronca, como que eu faço? Sabe? Uhum. E as pessoas, elas acham que às vezes... E é engraçado que até ontem, eu dou consultoria humana também e estratégica em empresas. E você até é mentor, ontem, né? Também. Sim, sou mentor também de líderes. E
ontem mesmo, uma líder, eu estava fazendo um alinhamento com também uma CEO, e ela fez uma pergunta, eu tinha falado com a equipe dela, e a equipe dela estava um pouco doída, tá falando assim, poxa, eu tomei uma bronca ontem que eu não merecia, porque se a pessoa olhar para o todo, estava bom. E aí, quando eu fui alinhar com ela, ela falou assim, poxa, mas eu preciso falar, porque isso aqui é a essência da empresa, para a gente ganhar e tal. Cara, tá tudo bem, você precisa falar, mas existem muitas formas incríveis de você falar aquilo, e ao invés da pessoa se sentir oprimida, ela se sentir, cara, impulsionada. E não é aquela coisa do sanduíche, começa falando bem, fala mal, depois fala bem. Não tem nada a ver com isso, porque isso é uma técnica. E quando você quer mudar, quando você quer transformar aquele ambiente num bom ambiente, você não está só atrelado às técnicas, está atrelado ao seu coração, ao seu sentimento, de você se colocar no lugar da pessoa. Parece um pouco clichê falar de empatia hoje, de tanto que a gente falou nesses últimos anos, mas se você não souber, tá, o que a pessoa passa, você não vai saber como tratar com ela. Às vezes a pessoa está passando por um problema e você está trazendo aquilo de uma forma que aquilo está piorando ainda a situação dela. Né? A comunicação não violenta fala um pouco disso, né? Exato. De você falar com o coração. A figura da girafa, que é que tem o maior coração do mundo. Exatamente. Né? É isso. É isso. Então, a bronca, né, isso é um padrão, né? O que você falou, os RHs, eles são todos assim. Não são todos, porque existem muitos RH, principalmente as startups, elas estão trabalhando para mudar isso, né? Mudar o sentimento, deixar as pessoas mais à vontade. E, geralmente, isso gira em torno da escutativa. Tá? Então, da segurança psicológica que você coloca ali dentro da sua empresa. E a segurança psicológica não está atrelado, né, à sua saúde mental, mas está atrelado a você ouvir alguma ideia e você estar aberto para essas ideias. E, às vezes, aquela ideia é ruim. Eu falo sempre isso. Aquela ideia é ruim. Mas você, como líder, tem o dever de usar pelo menos 1% dessa ideia, porque quando você usa 1%, aquela pessoa vai se sentir, cara, apropriada ela também. Foi validada, né? Então, por mais que ela não fale, por mais que você não ouça ela falar isso, o subconsciente dela tá ali. Puxa, minha ideia tem um pedacinho meu ali. Um pedacinho. E ela nem vai pensar que é um pedacinho pequeno, ela vai falar, a minha ideia tá ali dentro. Né? Porque uma ideia boa não é uma ideia só sua. É uma ideia sua, misturada com a minha, misturada com a do Juliano, entendeu? Então, a gente tá, cara... E me fala uma coisa, tem 2 perguntas ainda, que a gente tá se encaminhando no final. Não, mas não faz mal, que tá uma delícia. Uma, como é que é essa transformação? Então, aqui eu tô conversando com o Cabral, óbvio que tem o Cabralito aí dentro que tá assim, né? Sim. Então, como é que é essa transformação tua em Cabralito, pra você mostrar um pouquinho pra gente? E o maior aprendizado, porque você conheceu o Hunter Patch Adams. Sim. E deve ter sido muito especial estar frente a frente com ele. Foi. E qual foi um dos maiores... O que te marcou nesse contato com ele, assim? Sim. Como ele é? Acho que essa é a curiosidade. Quem é ele? O Pat, gente, assim, muita gente acha que o Pat morreu porque o Robin Williams morreu, né? E o Robin Williams foi uma pessoa que interpretou de uma forma tão incrível como ele era, né? Um ganhador de 2 Oscars, não podia ser um cara ruim, né? E que, infelizmente, morreu, né? Deprimido, né? Então, é uma coisa louca isso, muito louco. Só que Pat... O próprio Pat fala, essa história aí, ela tá muito hollywoodiana e tal, mas me ajudou a mostrar pro mundo que eles precisam de amor. Então, Pat é amor puro, né? Então, eu fui conhecer Pat 3 anos depois que o presente já existia, né? E quando eu conheci, eu queria encostar nele, eu queria pegar, eu queria abraçar ele, né? Então, e logo na primeira palestra que eu assisti dele, eu falei, cara, eu preciso, e eu não consegui. Aí eu falei, bom, então eu vou amanhã, eu vou me inscrever no workshop, e aí eu fiz um workshop de 8 horas com ele, que no final do workshop, eram menos pessoas, né? Ele falou, então, gente, ele estava em cima de um palco, ele falou, gente, então, eu queria muito abraçar todo mundo, mas é muita gente, então, um beijo pra vocês, e ele deu um passo pra trás, e aí ele deu 2 pra frente e deu um mosh. Sabe o que é um mosh? Quando você se joga na plateia, e ele saiu correndo e se jogou assim, ó, pá, e todo mundo... E aí eu tenho uma foto, porque ele não gosta de tirar foto, eu tenho uma foto, assim... que eu falei, cara, eu preciso tirar uma foto. E aí tirei uma foto, ele tava assim a foto meio tremida, eu assim segurando ele e várias pessoas em volta dele, sabe? E ele é puro amor, né? E uma das frases que eu amo parafrasear de Pat é que ali, atrás daquela porta que você tá vendo aí,
né, na sua casa, existem 8 bilhões de pessoas prontinhas para serem amadas, cara. Então, vá, saia por aí amando as pessoas, porque a gente não perde nada, né, gente? O amor, ele é uma coisa inegociável, né, cara? É uma coisa que não tem por que você não amar, né? Não tem por E que regular esse recurso. tem, até as pessoas que você não gosta, você precisa amar, porque você fala, cara, eu preciso querer bem essa pessoa para um dia ela querer bem as outras pessoas e mudar também, né? Eu acho que quando você faz parte de um projeto assim, você tem que acreditar na mudança das pessoas, gente. Quer me matar e você falar, ih, esse cara aí não tem jeito. Cara, não vamos desacreditar nas pessoas, nem no seu país, nem na sua empresa, nem nas pessoas que estão acima dessa empresa. As pessoas têm como se desenvolver, as pessoas têm como se entrarem num modo amor, né? E Pet é isso. Pet é um cara extremamente, ele é quase um militante do amor. Às vezes as pessoas acham ele um pouco radical quando ele fala de amor, porque ele realmente transformou a medicina mundial, né? E Pet fez isso de uma forma muito legal. E sobre a transformação, né? Eu via muito o palhaço, né? A transformação do clown. Sempre em todos os treinamentos que vocês forem, se diz que você nunca pode simplesmente colocar o seu nariz assim, ó, tuc, na frente do seu público. Então, sempre que você vai colocar o nariz, você precisa se virar, colocar e voltar, tá? Então, a transformação é muito importante. Só que mesmo assim, eu fiz algumas imersões em outras ONGs para ver como eram, e eu via que as pessoas faziam, legal, vamos lá, gente, agora começou. Todo mundo até virava. Só que eu falava, não, cara, peraí, o nosso projeto tem que ter uma magia ali da transformação, tem que ter um ritual de transformação, né? Então todo mundo tá lá, se maqueia, tudo bem, se prepara, se paramenta, e aí chega a hora da transformação. Então a gente se coloca em círculo ali, né? E aí cada líder do Presente de Alegria tem a sua forma de fazer o seu ritual. O meu é assim, né? Eu falo assim, deixem aqui todos os seus problemas e tragam para o palco ou para essa instituição só o que você tiver de melhor. E aí eu falo a palavra clown, né? O pessoal, mas por que clown? Gente, por que clown? Não sei, na hora eu dei lá, eu estava trabalhando numa empresa americana na época, quando eu fundei, e eu disse clown. Então, toda essa galera do Presente de Alegria, quando ouve clown, é a hora que vem o palhaço, né? Então tem essas palavras antes, deixem aqui todos os seus problemas e levem para dentro desse lugar só o que vocês tiverem de melhor. Porque o palhaço é isso, é o que você tem de melhor, né, cara? Ele não tem mau humor, ele não tem chatice, ele não tem problemas e ele não tá preocupado com os seus problemas também. Ele tá preocupado em te fazer feliz. É isso, essa é a transformação real ali do nosso palhaço dentro do Presente de Alegria. E como é pra você o Cabralito? Cara, o Cabralito pra mim, ele é tudo, cara. Eu sou a gratidão que eu tenho pelas coisas que ele me fez enxergar, né? A primeira vez que eu estive num hospital, eu fui sozinho para fazer um teste. O presente já existia, mas eu precisava entender como que era. E você não é validado para... Você tem que conhecer alguém, ou então se apresentar para alguém, se alguém acreditar em você, e você fazer um trabalho. Então, meu sogro é médico e ele falou, cara, vai lá, eu deixo, mas não vai fazer besteira lá, pelo amor de Deus. Eu falei, não, eu vou preparado. E aí, nesse dia, eu fui e coloquei o Cabralito, né? E Ele usa entrei. essa boina, é isso? Ele usa. Essa boina aqui, ela tem 18 anos. É a primeira e única boina do Cabralito, né? Até hoje é a mesma boina, eu não tive coragem de trocar. E lá dentro desse hospital, quando eu estava quase saindo, eu já tinha visto várias pessoas ali. E aí eu conheci, eu dei de topo com uma enfermeira que estava saindo de uma porta, e ela falou assim, Cabralito, ô palhaço, que legal, entra aqui, ó. Aí quando eu olhei na porta, estava escrito UTI pediátrica de queimados. Ui. E aí quando eu entrei, né, apavorado com aquilo, eu falei assim, meu Deus, né, cara, uma UTI pediátrica de queimados cheira a pele queimada, né? Tinham 3 crianças. Uma criança estava com o braço todo queimado, a outra com a perna toda queimada, e uma criança com 80% do corpo dela queimado, né? E aí, quando eu olhei, era um menino bem pretinho, que ele estava todo enfaixado, parte do rosto dele estava assim, queimado, mas ele me viu, ele começou a rir, e aí eu olhei no leito dele, né?
e vi o nome Cirilo escrito, né? Aí eu olhei e falei, caramba, Cirilo? Poxa vida, se eu soubesse, eu tinha chamado aqui a professora Helena. Aí quando eu falei isso, ele falou, palhaço! Mas é por isso que minha mãe colocou meu nome, por causa do carrossel e tal. Eu falei, então peraí que eu vou chamar Maria Joaquina também. E a partir daí ele entrou num ciclo de risos. E aí tudo que eu fazia, ele ria. Eu levantava a mão, ele... Quá, 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 quá. Aí ele falou assim, pera, palhaço, você vai me matar de rir. Pelo amor de Deus, não posso te matar de rir não e tal. E aí uma hora, ele falou assim, palhaço, sabe aquela moça que você viu na hora que você estava entrando? Eu não tinha visto, porque eu estava ainda, sabe... Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Ele falou assim, eu falei, sei, uma bonita. Ele, isso, a minha mãe tava saindo na hora que você entrou. Quando você encontrar ela lá fora, você passa o número do seu telefone lá do circo onde você mora, que na semana que vem eu vou lá. Eu tava na festa na quermesse ontem e eu fui brincar de pular fogueira e eu tropecei e caí dentro da fogueira. Mas na semana que vem eu tô bem. E nisso eu já tava assim, morrendo, né? Ele falou assim, então, e digo mais, viu? Quando eu crescer, eu vou ser palhaço que nem você. Aí eu falei, peraí que eu vou ali falar com a sua mãe. E aí eu saí, cara. Eu acho que eu chorei assim umas 3 horas direto. Eu tive que ir pro banheiro, me descaracterizei, fui pra casa chorando no carro, cheguei em casa chorando. E eu não consegui pegar o telefone de ninguém, né? Então eu não sei onde o Cirilo tá. Ai, manda um beijo pro Cirilo. Cirilo, se você ouvir isso daqui, esse podcast incrível, saiba que você, com certeza, o Cirilo tinha 8 anos na época, sabe? E, cara, o Cirilo me ensina até hoje. Todas as vezes que eu reclamo de alguma coisa, eu falo assim, peraí, se o Cirilo tivesse aqui, cara, ele ia estar me mostrando que parte... boa que tem nisso. Metade pra cada um. E, gente, é isso. Eu acho que a gente precisa ter a nossa essência de criança para a gente continuar vivendo bem e conectando as pessoas e transformando o mundo num lugar melhor. Então, se você acha que a coisa tá ruim, que a coisa não tá boa, lembra que o Cirilo, naquele momento, que eu tava cheio de preocupações de contas que eu ia estar pagando em 1 ano, ele estava me mostrando que em 1 semana, sendo que até hoje ele não deve estar bem, né? Até hoje ele deve estar sofrendo com tudo que ele passou, fazendo cirurgias, porque ele cresceu, ele deve ter 20 e poucos anos hoje. E ele me mostrou que ele estava se projetando para estar bem semana que vem, né? Então é isso. Eu acho que o Cabralito, ele me trouxe muitos momentos. Tantos momentos que a gente está até fazendo um livro agora, né? Um livro chamado Passando o Nariz, que a gente está construindo dentro da ONG hoje, e para falar sobre todas as histórias de todos os nossos voluntários, uma história por voluntário, de tudo que já passou ali dentro. Nossa, vai ser maravilhoso. Maravilhoso. Cara, eu nem sei como te agradecer. Você quer ver o Cabralito? Eu quero. Então agradeça para ele. Eu tava com vergonha de pedir. Só um minutinho. Ai. Chegou, Cabralito. Olha, Marisa, eu tava aqui, um tempão aqui, quase estourando aqui por dentro do meu amigo Cabral aqui. Eu tava querendo aqui vir aqui falar com você, principalmente depois que eu vi aqui os seus olhos brilhando para falar do Cirilo, né? Porque o Cirilo é incrível, assim, ele é incrível, né, Cirilo? Olha, meu amigo, se um dia você souber o que você transformou na minha vida é uma coisa sensacional, viu? Muito obrigado, Cirilo. Um dia eu quero te contar, tá bom? E aí, Marisa, tudo bem? Você tava chorando, meu amor? Eu tava. Não chore, a vida é tão boa. É um choro de felicidade? É um choro de então emoção, tudo um choro bem, bom. então tá O coração bom. fica quentinho. Tá quentinho, Da gente né? achar que gente consegue ser gente, né? Não é verdade? É. Gente, é assim, mesmo pra vocês que têm um nariz meio pálido assim, a vida é muito boa, viu, gente? Não deixe a vida transformar você numa pedra, assim. Você tem que deixar a vida te levar, né? Que nem nosso amigo Zeca Pagodinho fala, né? Por favor, deixa a vida te levar, minha gente. Deixa a vida boa te levar, não é? Cabralito, esse programa sempre termina com uma mensagem para as pessoas que estão ali, ó, atrás tá vendo aquele buraco? Atrás daquele buraco, sabia que tem uma galera te vendo? Tem. Não vai me dizer que é atrás daquele
buraquinho ali também tem 8 bilhões de pessoas. Olha, quem me dera, porque daí esse podcast já estaria, meu filho, bombado. Mas ele já é bombado, Ele é bombado, Ele é você bombado, acha? eu acho ele incrível. Olha, o Cabral me mostrou algumas coisas incríveis que você já fez aqui. Eu acho que você realmente é também uma agente transformadora. Você Então, a faz gente assim, tenta, né, gato? É isso aí. Então, atrás daquele buraquito ali, Uhum. tem um monte de gente para ouvir o Cabralito e ele podia dar, assim, uma mensagem importante que todo mundo... Se você pudesse falar um troço que todo mundo tinha que saber. Olha, eu ia falar que você tem que aprender a dar cambalhota, mas é que tem que falar uma coisa mais séria aqui, Não, né? isso aí tá bom também. Olha só, gente. Você tem uma oportunidade todos os dias na sua vida de fazer uma boa ação. Então, se eu posso te dar um conselho, é que você faça uma boa ação por dia. Não precisa ser grande, não precisa ser pequena também, tão pequena, mas faça uma boa ação. E não só faça, preste atenção em tudo que acontece ali em volta de você e o que essa boa ação está trazendo realmente ali para aquele ambiente que está à sua volta. Porque essas boas ações, Marisa, elas transformam o mundo. Então, não deixe de fazer pelo menos uma por dia, né? O que é uma boa açãozinha por dia? Faça, porque você vai estar transformando o mundo num lugar muito melhor. É isso. Muito bem, eu tenho uma pergunta para você. Como eu te agradeço por você ter trazido Cabral aqui, por você estar aqui comigo, cara. Por favor, não precisa agradecer. Obrigada. Imagina, eu acho que o agradecimento, gente, é essa emoção dessa pessoa especial aqui, que está aqui não só para, né, ter um podcast maravilhoso desse, mas ela está aqui para fazer você entender que a vida pode ser muito melhor do que ela é, não é? Então só isso já é um agradecimento, minha querida. Como que a gente acha o presente de alegria? Posso chamar o Cabral para falar? Porque, vamos chamar. Só um minutinho, só. Vamos chamar, um beijo. Obrigada. Ó, Cabralito, só uma coisa. Te amo. Eu também amo você. Já amava antes de chegar aqui, não é verdade? Espera só um minutinho. Muito bem. E Cabral, e como obrigada obrigada por ter dado o Cabralito para nós. Imagina, cara. O Cabralito, eu tava até com saudade dele aqui nessas férias, eu ainda não tinha falado com ele ainda. Exatamente. E aí, como é que a gente faz para te achar? Então, olha, tem o J Institute, que eu acho que é uma coisa legal para as empresas poderem te procurar. Sim. Tem as redes sociais, aí tem o Presente de Alegria. Como é que... Conta aí, dá a letra de... Ó, gente, o @Dr. Cabralito, né? O meu Instagram ele não podia ser diferente, né? Quando eu já criei ele com essa intenção, né? Que se você quiser me conhecer, eu sou uma pessoa que eu amo conhecer pessoas. Então, é através do Dr. Cabralito. Mas a primeira coisa que eu te digo, né, que eu gostaria que vocês, né, fizessem a propaganda é o Presente de Alegria, que é uma ONG, né, sem fins lucrativos, que a gente tem, como toda ONG, uma luta ali, né, mensal, todos os meses para a gente conseguir. Então, o www.presentedealegria.org.br ou então @Presente de Alegria é o melhor caminho para você nos conhecer. E eu vou deixar na descrição do vídeo esses contatos todos. Sim. Né? E quero te agradecer muito. Eu que agradeço. E 2025 é Brasil, né? Você vai estar aqui muitas vezes para poder tocar teu projeto. E dezembro a gente está de volta, né? Com a família toda. A gente está aqui de novo. E também está no Peru, porque agora eu já tenho raízes lá também, naquela terra maravilhosa. Quero também mandar um abração, um beijão para todos os meus amigos aí no Peru, que com certeza eu vou voltar sempre lá também, porque o Jota também funciona lá. E, gente, é isso. Eu acho que só da gente poder trocar aqui e falar sobre tanto amor, tantas coisas, já me revigoram aqui para um ano incrível aí que a gente tem pela frente. É isso aí, será. Eu que agradeço. Né? Obrigada. Obrigado, minha amiga. Valeu. E é isso aí, terminamos mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua presença até aqui. Se não se inscreveu, se inscreva no canal. E lembra, cuida de você. Um beijo.